é de barraco. A gente vai começar hoje com barraco. Começa agora às 17 no X, no YouTube, no Spotify, em todas as redes sociais. E vamos já trazer à tona uma história aí que está movimentando as redes sociais. A briga entre a extrema-direita. De um lado, Jeffrey Chicchini, advogado do Felipe Martins. Do outro lado, Paulo Figueiredo, o sabotador, aquele que viaja junto com Eduardo Bolsonaro pelos Estados Unidos pedindo sanções contra o Brasil. Então, eles entraram em conflito, bateram de frente, rolou treta. O Paulo Figueiredo, pela primeira vez na vida, foi sensato. Olha, eu tô tendo que reconhecer isso. É tão difícil a gente ver honestidade intelectual em Paulo Figueiredo, mas dessa vez a gente viu minimamente isso. Porque a treta começou depois que o Paulo Figueiredo acabou contestando a versão da defesa do Felipe Martins, do Jeffrey Chicchini, que é advogado dele. Segundo o Jeffrey Chicchini, o Alexandre de Moraes, o Xandão, inseriu falsamente o nome do Chicchini lá, como se tivesse viajado para o Brasil. Colocou, portanto, o nome do Chicchini na lista de pessoas que teriam saído do Brasil. Isso fica registrado pelo governo dos Estados Unidos, não é pelo governo do Brasil. Está registrada uma entrada falsa do Felipe Martins nos Estados Unidos. Não se sabe por que tem esse registro de entrada lá. Foi com base nessa suposta ida dele aos Estados Unidos que o Xandão, o Alexandre de Moraes, pediu a prisão preventiva do Felipe Martins. Ele foi preso por isso, depois se descobriu que estava errado, que ele não saiu do Brasil. A turma da extrema-direita, o Jeffrey Chicchini, que é o advogado, querem sustentar essa tese de que foi o Xandão que inventou isso, que colocou o nome dele lá falsamente, o que seria muito amador por parte do Xandão, ainda mais colocar o nome do Felipe Martins, que é alguém que é insignificante no processo, mas eles querem criar essa versão. O Paulo Figueiredo foi lá e disse que não, que pode ser um erro, que pode ter sido alguém da turma do próprio Bolsonaro que colocou o Jeffrey Chicchini na lista, no Felipe Martins, numa lista aí de quem iria para fora do Brasil, e acabou ficando registrado falsamente essa viagem que não aconteceu. O erro pode ter partido da própria turma do Bolsonaro, alegou o Paulo Figueiredo. E essa é uma versão bem mais prudente. Aí, por conta disso, o pau comeu entre os dois. O Chicchini não gostou de ver o Paulo Figueiredo sustentar a tese de que não foi o Xandão. E aí rolou uma briga entre os dois. O Chicchini foi lá e bateu no Paulo. O Paulo bateu de volta. Vamos ver a treta. Peraí, mas antes de ver a treta, só um minutinho. Explica melhor, para quem não sabe, o Felipe Martins, quem era, por que que ele entrou nesse processo, Felipe essas coisas. Martins, ele era muito ligado ao Olavo de Carvalho, acabou se tornando depois um assessor do Bolsonaro, ganhava dinheiro ali junto com ele, e foi o Felipe Martins que teria levado um padre e também um advogado para formatar o decreto do golpe, aquela história daquele decreto que colocava o Brasil em estado de sítio e depois levava o Brasil para um estado de exceção, foi escrito por um advogado que a princípio tinha, inclusive, pedia a prisão, né, do Alexandre de Moraes, pedia a prisão até do Pacheco, tinha uma versão até mais hardcore, mais pesada. Aí o Bolsonaro foi lá, meteu a mão, amenizou um pouco, porque sabia que não ia conseguir convencer o comando das Forças Armadas a aderir ao golpe com um decreto tão radical. Ele até suavizou um pouco o Bolsonaro. Depois ficou só a prisão do Alexandre de Moraes. Esse decreto que a gente discutiu tanto durante o julgamento do golpe, foi o Felipe Martins quem ajudou a formatar, a criar. Foi ele que levou a turma que criou, portanto, o decreto do golpe. O Felipe Martins tá bem envolvido, portanto, no golpe. Seria esse Mas, o papel dele. mas esse Felipe Martins, ele está preso ou solto? Agora não está mais preso, né? Mas ele chegou a ficar preso um tempo. Agora Ah, não está entendi. mais. Então vamos ver aí o bate-boca aí, a extrema-direita mais do que dividida, fragmentada. E sem falar da direita, né? Estamos falando da extrema-direita. Seu Paulo Figueiredo, neto do último ditador do ciclo de generais de 1964, o general João Batista de Oliveira Figueiredo, aquele que dizia que preferia Esse cheiro de mesmo. cavalo, aquele que dizia preferir cheiro de cavalo a cheiro de polvo. Imagina isso dito por um presidente da República no exercício do cargo. Pois é. O Figueiredo ficou famoso por todos esses desabafos. Na hora que ele largou o governo, terminou o governo dele, porque a ditadura terminou,
e deveria assumir o presidente Tancredo Neves, eleito pelo Congresso, ele disse: olha, eu peço ao país que me esqueça. Pois é. E foi esquecido. Por Vamos, isso que de vez em quando a gente tem que explicar quem é. claro. Agora vem aí Ainda o bem que Paulo esqueceram dele. Figueiredo. Vamos ver o pau comendo, vai. Caguei se essa narrativa é útil pro advogado, se essa narrativa não é útil pro advogado. Eu não estou aqui para espalhar narrativa, pô. Eu não sou cheerleader de bolsonarista e não sou cheerleader de Dr. Chilique. O que eu apresentei sobre os fatos foi: eu não sei se houve uma inclusão de má-fé, não estou convencido de que houve, por alguém ligado ao Alexandre de Moraes no CBP. Eu sei que o CBP é um órgão completamente esculhambado. Eu já vi e já fui alvo de dezenas de 94 errados. Tive problema com o meu processo migratório por conta disso. E eu tenho certeza que não foi nenhum parente do Alexandre de Moraes que inseriu meus I-94 errados em 2012 e 2013. Agora, eu levanto essa possibilidade e digo, mesmo que tenha sido um erro, mesmo que tenha sido, eu não sei se foi, disse no programa, a investigação está em curso, mesmo que tenha sido um erro, isso não diminui os absurdos que o Felipe Martins sofreu. Foda-se o que você acha, Chiquini. Doutor Chilique, foda-se se você acha que eu tenho ou não que me meter ou não me meter. Eu sou comentarista político. A sua opinião, para mim, é absolutamente irrelevante. Você vai difamar a puta que te pariu. Só para deixar claro. Você é um oportunista, você é um picareta, conhecido e quanto mais. Agora, eu digo uma coisa que eu digo muito bem, e eu vou fazer justiça aqui. Você foi muito bem do ponto de vista de opinião pública ao longo desse processo. Muito bem. Você fez o que os advogados do Bolsonaro não fizeram. Você explorou o Tribunal da Opinião Pública muito bem. Cadê? Não tem mais? Não, Acabou? aí depois tem a resposta do Chiquini, né? Ah, tá, a gente vai parando, então. Tem a resposta do Chiquini, deixa eu entender melhor, Google, porque você entende mais e é mais envolvido com os bolsonaristas do que eu, que sempre procurei manter uma distância prudente eu já tive que bater de frente com os caras, né? Já tive que. Eu trabalhava com o Paulo Figueiredo, era eu contra o Paulo, né? Lá na Jovem Pan. Então, nesse sentido, né? Que você quer. Só para esclarecer, né? Para não me queimar aqui. Não, claro. Mas continua, por favor. Mas sim, mas aí o Paulo Figueiredo, você disse que ele era ele que era assessor? Não, eu já estou confundindo. O Felipe Martins foi assessor do Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho. Do Bolsonaro. Ele era aluno do Olavo de Carvalho. Aluno do Olavo de Carvalho. Tá, aluno do Olavo de Carvalho. Para quem não sabe quem é Olavo de Carvalho, Olavo de Carvalho era se dizia filósofo, astrólogo, um monte de coisas, que vivia nos Estados Unidos e foi quem fez a cabeça dos bolsonaristas e de Bolsonaro e da família dele no princípio. Era um cara muito ouvido pelos bolsonaristas antes dos bolsonaristas chegarem ao poder. Sim. Depois morreu nos Estados Unidos, veio para cá, fez exame, mas enfim, morreu nos Estados Unidos. Então, ele morreu de Covid, né? A gente desconfia que foi de Covid, né? Nunca se esclareceu 100%, mas provavelmente foi. E ele não se vacinou, acabou pagando pato, essa é a história. Mas continua, por favor. Agora, e aí nós ouvimos aí essa imprecação duríssima do Paulo Figueiredo em relação a este advogado aí, que é ligado ao Novo, se não me engano, ao Partido Novo, ou enfim, tem pretensões políticas também. Isso foi num podcast que aconteceu no último fim de semana. Foi no podcast. E aí você tem a resposta agora do advogado que o Paulo Figueiredo chama de Chilique. Né? Ele chamou Chiquini, que é Jeffrey Chiquini, esse que está no meio do vídeo, que está à esquerda. O primeiro de óculos é o Marco Antônio. É o que está de camisa branca. O que está de óculos é o Marco Antônio, o apelidado Superman do Paraguai, que também trabalhava na Jovem Pan, que esses dias, inclusive, tretou com Aldo Rebelo no programa dele. O do meio é o Jeffrey Chiquini, que é o advogado do Felipe Martins. Felipe Martins foi aluno do Olavo de Carvalho e assessor do Bolsonaro. E o do lado direito, o Paulo Figueiredo, com a bandeira dos Estados Unidos ao fundo. É o patriota Paulo Figueiredo. Agora continua, por favor. Figueiredo, primeiramente um bom dia para você. Vai tomar no seu cu, que bom dia, o cacete. Eu sou aluno de Olavo de Carvalho. Eu não tenho essa fleuma, isso para mim vai porra nenhuma. Escuta uma coisa.
Eu sou advogado criminalista há 14 anos. Tá? Eu reconheço um vagabundo de longe. Quando você estava preso na Lava Jato, eu estava divulgando a Lava Jato. Quando que eu fui preso na Lava Jato? Quando que eu fui preso na Lava Jato? Fala pro público. Quando que eu fui preso na Lava Jato? Então você. Quando que eu fui preso na Lava Jato, Chiquinho? Porque eu sou advogado do Felipe Martins. Quando que eu fui preso na Lava Jato? Você acabou de fazer uma afirmação. Minha hora da palavra. Foi na Lava Jato. Então, Quando que eu fui preso na Lava Jato? Foi em outra operação. Quando que eu fui preso na Lava Jato? Eu sou advogado criminalista há 14 anos. Quando que eu fui preso na Lava Jato? Escuta Quando aqui, que eu fui preso na Lava Jato? Você sabe que quando eu estava na Lava Jato, como Quando eu fui advogado, preso na eu Lava estava Jato? como réu. Então você Eu nunca segura fui réu da Lava Jato. Eu tô aqui para te xingar. Eu nunca fui nem réu da Lava Jato, Eu sou advogado. Faltam 2 meses. Você vai Quando deixar Não eu foi falar? da Lava Jato. Foi Você da vai deixar eu Operação falar? Greenfield. Não. Quando que eu Você fui não réu da vai Lava deixar eu Jato? falar? Não. Você vai negar que você foi envolvido em escândalo de lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato? Você começou ofendendo o sobrenome que é o nome do meu escritório que eu construí com muito sacrifício. Então agora você escuta. Chiliques e advogados, é isso? É o nome do seu escritório? Você agora escute e respeite. Chiliques e associados, é isso? Não, eu não estou aqui para te respeitar, só para deixar claro, isso aqui não é um debate, isso aqui não é o respeito. Eu vim aqui te esculachar. Não, peraí. Só O que acontece é que você trouxe uma narrativa no momento inoportuno. Tá? Eu não trago narrativa, eu trago Você comentário político. Advogado tem que rebater aquilo que prejudica o cliente. Você prejudicou a minha tese defensiva e eu precisava rebater isso com a anuência do Felipe. Você atrapalhou a nossa defesa em um momento inoportuno porque você quer aparecer. Você quer chamar a Casa Branca de sua, sendo que você não é advogado e não tem procuração do Felipe Martins. O Felipe tem advogado nos Estados Unidos que o representa e essa vitória é nossa. Hoje, a Polícia Federal vai responder o despacho que o Alexandre de Moraes deu ontem e vai repetir a tua narrativa, enfraquecendo a minha defesa que com muita garra a gente vem construindo. Você deu munição pro inimigo por vaidade, Paulo. Reconheça isso, você não é o nosso inimigo. A gente esperava união e um mínimo de respeito a quem foi Felipe Martins dentro de uma solitária. Você Dentro de uma solitária? Ele ficou preso Ele numa quer dizer solitária? que o Felipe Martins ficou numa solitária, enfim. O Felipe Martins virou um personagem usado para inflamar a turma bolsonarista contra o Alexandre de Moraes, para continuar inventando a cascata de perseguição da justiça, que eles são os perseguidos. E aí o Felipe Martins virou tipo um Marte. Eles dizem, olha, o Felipe resistiu, porque o Alexandre inventou uma prisão. O Alexandre, veja, ele colocou em risco a história, a reputação dele para inventar uma prisão de um assessorzinho qualquer, o Felipe Martins. Eles querem criar essa cascata. Então, se alguém fosse colocar a história em risco para prender Felipe Martins, eles querem fazer isso. Aí eles inventam isso, que olha, colocou na prisão, e o Felipe resistiu, nunca entregou nada, nunca inventou nada e ficou preso. Ele ficou preso até agosto de 2024, ele ficou preso em quase um ano, se eu não me engano, foi uma coisa dessa. Já saiu faz um tempo. Mas, enfim, eles querem colocar o Felipe Martins como um mártir, como alguém que resistiu a uma prisão arbitrária e mentirosa inventada pelo Alexandre de Moraes para que o Felipe inventasse, entregasse o Bolsonaro, e o Felipe não fez isso. Então virou o herói da extrema-direita. E essa é a mentira. A mentira é que o Alexandre Agora, isso. o Guga, esse Felipe Martins ele está sendo julgado já nesse segundo núcleo dos golpistas, cujo julgamento... Dele ele está em um dos núcleos, eu não lembro exatamente qual. Deixa eu ver qual eu é o sei, dele, eu estou dizendo, Felipe... dá uma olhadinha aí nele, porque o julgamento do segundo núcleo dos golpistas começou na semana passada no Supremo Tribunal Federal. Esse segundo núcleo é formado pelas pessoas que, segundo o processo... Não é nesse núcleo não que ele está. Certo. Não é no núcleo que está sendo julgado agora, que é o núcleo 4, que está sendo julgado hoje é o 4. Eles estão julgando o núcleo que ele está, se eu não me engano, é o 3, é isso, Felipe Martins... Qual o núcleo? Mas vai ser esse ano, todos os núcleos vão ser esse ano. É que o primeiro núcleo... Sim, está no 2. Ele está no 2, mas o núcleo 2 não está sendo julgado agora. Está sendo julgado agora é o núcleo 4. Eles começaram pelo núcleo 1, eles chamavam do núcleo essencial dos golpistas, que é Bolsonaro, alguns generais, enfim, General Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, esse pessoal, e aí pularam para o núcleo 4. Para o núcleo 4. O núcleo 2, que é o núcleo dele, vai ser no dia 9, 10, 16 e 17 de dezembro. Então o núcleo do Felipe Martins vai ser o último, né? Vai ter um núcleo 3 sendo julgado
já em novembro. A gente está tendo o núcleo 4, que começou o julgamento e vai terminar agora ainda em outubro. Aí, E esse novembro, nu- núcleo 3 e dezembro, o núcleo 2. E, portanto, o último núcleo a ser julgado vai ser o do é Felipe que Martins. aparece Felipe Martins. Mas esse núcleo que está sendo julgado agora é de quem? É dos que É distribuíam dos que, fake news? que ajudaram a distribuir desinformação, usaram a BIM para isso. É o núcleo da desinformação. São aqueles que ajudaram a desinformar e a pressionar também o exército a aderir ao golpe com essas mentiras. Então é o núcleo que é composto basicamente de militares. Alguns É, cedidos para a BIM, um policial federal. É isso, é um policial federal e alguns militares, um deles cedidos à BIM, e também tem aquele presidente do Instituto Voto Legal, o engenheiro, esse é engenheiro, que é o César Rocha. O César aham. Rocha, engenheiro, também está no núcleo 4, que é o núcleo que está sendo julgado. Ele com esse núcleo começou a ser julgado na semana passada, continuará sendo julgado essa semana, a partir de amanhã. Isso. E a gente Vamos tem continuar outro. aí, ó. Tem mais treta, não acabou, não. Não é? Tinha mais ali, se eu não me engano, Não, Lúcio. não, Não? não, O no pau acabou vídeo ali. não. No Tava vídeo acabou, o divertido, muito bate-boca dos divertido. dois tava, Tava mas, muito divertido. Olha é, como é mas a briga dos caras. É a coisa quinta série, né? Eu xingo mesmo, eu sou aluno do Olavo de Carvalho. O papinho do Paulo Figueiredo, que a gente tem que admitir, Paulo Figueiredo foi sensato. Ele a sabe que não gente foi o não Alexandre de fale, Moraes. a gente Não, eu não tenho que fale meu admitir. nome. É Ah, tão sim, raro eu você. admitir isso. O Paulo Então, Figueiredo, ele foi sensato, gente. Ele sabe que a investigação vai concluir que foi um erro provavelmente provocado por alguém ligado ao Bolsonaro, que colocou o Felipe Martins na viagem. O Felipe acabou não indo de última hora. E aí ficou registrado a saída dele. E não é culpa do Xandão. É óbvio que não é culpa do Xandão. Tem que ser um imbecil, desculpa a sinceridade, a maneira de falar, mas tem que ser muito trouxa para achar que Alexandre de Moraes ia falsificar uma saída de alguém. Ainda mais de um Felipe Martins, que não tem importância. Não faz sentido, gente. Então, Paulo Figueiredo, ele foi sensato. Ele não quis ser burro, porque ele sabe, não é nem que ele quis ser sensato, é que ele sabe que é burrice avalizar essa ideia do Chiquini. Ele não quer ficar junto a algo que é. Não que ele seja um gênio, né? Um cidadão que pede sanções contra o próprio país, achando que isso vai ser bom para o grupo político dele, mostra que não é uma pessoa muito inteligente, muito elaborada, mas ele percebeu que era um nível de burrice que até ele não podia mergulhar, esse de acreditar que o Xandão falsificou a saída do Felipe Martins. E a gente ah, tem aí uma fala dele, vamos ler, aí você fala. Paulo Figueiredo no tweet, feitos feito. esclarecimentos, vai, leia você. Não, não, continue, meu Então filho. vai. Peraí que agora, feitos os esclarecimentos devidos, que já dediquei até mais tempo do que o merecido ao Dr. Chick, cujo apelido, aliás, já está eternizado. Agora vamos voltar aos assuntos importantes e seguir a vida enquanto ele retorna à insignificância. Olha, ele quer sair por cima, né? Bom fins a todos. Então é isso. Ele acha Agora, que o Dr. isso aí. Chilique, ou o Dr. Chilique, como ele chama, é insignificante, e ele acha que ele tem muita importância. Mas prossiga. Isso é um bom exemplo de como está essa direita mais radical, extremista, como queiram chamar, desde a condenação do Bolsonaro, desde a a prisão preventiva dele, prisão domiciliar, desde o dia 4 de agosto, e depois a condenação dele a 27 anos e 3 meses de prisão. Essa Sim. direita está completamente desarvorada porque ela apostava tudo, por exemplo, nas pressões do Trump, no tarifaço, naquele confronto que o Trump resolveu estabelecer com a justiça brasileira, mandando parar o julgamento de Bolsonaro, e não parou coisa nenhuma, apostava tudo nisso, e nisso não deu nada, até agora não deu em nada, e não dará em nada. Claro, claro, Aliás, deu em alguma coisa. Deu na sessão do Lula, crescendo, claro. enrolado na bandeira nacional, deu na reaproximação, ou na aproximação, melhor dizendo, do Lula com o Trump, e possivelmente os dois, até o final dessa semana, talvez no próximo domingo, eles estarão num encontro na Malásia, um desses Tá, encontros. vai ser na Malásia.
para economia, Vai ser na discutir Malásia. economia e outros temas, e é possível que no próximo domingo se dê o primeiro encontro ou o segundo encontro presencial entre Lula e Trump, porque aquele primeiro foi uma coisa acidental, passageira, quando eles se cumprimentaram e falaram um pouco na Assembleia Geral da ONU. Agora Pois é. não, agora seria o encontro dos dois, depois depois do Trump ter tido a iniciativa de ligar para o Lula por telefone e de abrir as portas da Casa Branca, que o Eduardo Bolsonaro se julga mais ou menos íntimo dela, para uma negociação sobre o tarifaço. Quer dizer, é um passo adiante nessa negociação do tarifaço. Já houve encontro em Claro. Washington das duas delegações, a brasileira e a americana, e haverá esse encontro presencial, que aí deverá durar mais algum tempo, do Lula com o Trump. É, Pois é, e, já está nessa e fase. aí, essa fotinho aí do Eduardo com o irmãozinho dele, o Flávio Bolsonaro, se Claro. deve ao fato de que o Flávio